irmãos, Jesus, essa situação, essa pessoa que está falando aqui é o próprio Jesus. Ele estava num momento da sua vida que já era a reta final do seu ministério aqui na terra. Ele já tinha uma certa fama, era o tipo de gente que vai andando na rua e as pessoas já conheciam ele. O texto nos diz que tinha uma multidão ao redor de Jesus. Na verdade, essa multidão não estava seguindo Jesus. Era uma festa em Jerusalém, a festa da Páscoa que estava se aproximando. A festa da Páscoa não era comemorada sexta-feira, não. Era a semana todinha, cada dia tinha uma sequência de acontecimentos. Então, o povo vinha de longe, viajava, então ficava acampado lá, hospedado por lá. E a cidade estava super lotada, a população triplicava de gente na época daquela festa. Então, é claro, essa multidão ao redor de Jesus não eram cristãos procurando Jesus. Era gente que ouviu falar de Jesus, Jesus reconhecido na rua, então alguns se aglomeravam ao redor dele. Isso chama a atenção das pessoas. Mesmo quem nunca ouviu falar de Jesus, via ele no centro da atenção de um monte de gente, já ia para lá também para saber. É por isso que tinha uma multidão ao redor de Jesus. E é claro, Jesus, aqui ele está falando, isso aqui é uma oração dele, ele está orando, porque ele estava já angustiado em sua alma. Aquela era a sua última semana aqui na terra, isso era terça-feira. Quinta-feira ele seria preso, e sexta-feira morreria na cruz. E ele já sentia em seu coração o pesar do desfecho das coisas. Não era uma profecia, não. Jesus sabia que a sequência do seu trabalho ia levá-lo a uma morte. Ele talvez não soubesse claramente se de cruz, mas ele mesmo imaginava, tanto que ele orou ao Pai que, se fosse possível, mudasse essa situação. Mas o Senhor permitiu que toda a justiça se cumprisse, e a justiça era cruel, principalmente a justiça dos homens. Jesus sabia que ia sofrer muito, por isso ele já estava angustiado em sua alma, já estava entristecido, e aqui ele faz uma oração ao Pai, na frente de todo mundo, dizendo assim: Pai, glorifica o teu nome. No coração de Jesus, na sua mente, o seu sentimento era assim: não permita que minhas dúvidas, minhas dificuldades, que os meus anseios interfiram no projeto do Senhor, no plano do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado. Então, houve uma coisa que se chama teofania, uma expressão divina perceptível. Deus respondeu à oração de Jesus de uma forma que todos que estavam por perto ouviram. Uma multidão ouviu uma voz. A voz de Deus era clara. A mensagem do Senhor era: eu já glorifiquei o meu nome e vou glorificar ainda mais. E para o bom entendedor, que as pessoas ali ao redor podiam entender claramente que Deus estava dizendo que Jesus era a melhor personificação da sua glória. Glorificar o nome de Deus significa olhar para Jesus. Jesus era a glória do nome de Deus. Foi isso que aquela voz falou. Mas a gente viu aqui no texto que um monte de gente não entendeu. Não entendeu, entendeu errado, ouviram alguma coisa, mas não entendeu. E a gente vê aqui 3 grupos distintos de gente que ouve a mensagem, ouve a voz de Deus e tem efeitos diferentes no coração de um e de outro. A maior quantidade, o maior grupo, eu acho que a maior quantidade de gente ali achou que era um trovão, não entendeu, ouviu um barulho, mas não entendeu, e pensou assim, é o tipo de gente que não, tem que ter sido um fenômeno físico, não foi nada sobrenatural, é uma coisa que a gente não sabe de onde veio, mas tem que ter sido alguma coisa mecânica, uma coisa lógica. Esse tipo de gente estava ali diante de Jesus, ouviu a palavra de Deus e achou que fosse um trovão, porque estavam querendo outra coisa, estavam procurando outras coisas. Era o tipo de gente que não se sentia ao lado do Filho de Deus. Estava achando que Jesus era um político, era uma pessoa famosa qualquer, era um futuro rei. Tinha um monte de gente que dizia: não, ele está dizendo que é o rei,
Então se ele é o futuro rei, eu quero ver. Era um monte de gente que estava no lugar errado, na situação errada. Era gente que não sabia por que estava ali. Estava ouvindo a voz de Deus sem saber nem por quê. Estava seguindo a multidão. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus milhões de vezes e acha que é isso, que é aquilo, que não faz sentido, que não consegue compreender que é a mensagem de Deus. Aí a gente confunde, né? As pessoas confundem com outras coisas, com pensamentos humanos, com shows, com coisas estranhas, coisas que deveriam acontecer. Ali eles pensavam que era um trovão, uma coisa que poderia acontecer, um fenômeno natural. Eram pessoas céticas, que tinham seus corações fechados a uma manifestação de Deus, a uma possibilidade de receber uma mensagem de Deus. Talvez a maior quantidade, o grupo maior, era de gente que talvez até tivessem ouvido falar de Jesus, mas nunca iriam imaginar que Jesus fosse o Filho de Deus. Provavelmente, se tivessem essa desconfiança, tinham prestado atenção de uma forma diferente, tinham pelo menos desconfiado que aquele barulho que ouviram podia ter sido alguma coisa em relação a Jesus. Mas não, Jesus era só um homem igual a gente, assim, sem nada diferente. Não tinha aquela auréola para a gente ver os quadros que aparece Jesus. Tem uma coisa assim na cabeça dele, não sei como é o nome daquele, é auréola, né? Uma coisa na cabeça. Porque quem pintou o quadro sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas lá onde estava Jesus não tinha luz nenhuma em cima dele, não. Ele era um homem normal, que sentia calor, que parava para comer porque estava com fome, pedia água. Era um homem normal. E as pessoas ao seu redor, a grande maioria delas, olhava Jesus apenas como um homem normal. Estiveram tão perto da mensagem vinda de Deus e não conseguiram discerni-la, não conseguiram entendê-la, porque olhavam para Jesus apenas como um homem normal. Estavam no lugar errado. O segundo grupo de gente ali, a gente vê no versículo, no texto aqui, que eles acharam que era um anjo falando com Jesus. Era um anjo falando com ele. Esse grupo é o grupo religioso. É o grupo que gosta de religião, que acredita que existe uma força especial, espiritual, diferente, e que busca a manifestação de coisas diferentes. Então Jesus podia ser um profeta e tinha um anjo falando com eles, ouviram alguma coisa e começaram a imaginar. Esse tipo de gente é aquele que procura na religião as coisas fantásticas, coisas emocionantes, milagres, manifestações espirituais, manifestações de um espírito, pode ser bom ou ruim, não importa, mas quer ver uma manifestação diferente, algo que ele não sabe o que é, uma novidade, quer ter uma história para contar. Essas são as pessoas, vamos dizer, fanáticas, são os religiosos fanáticos. A saber, fanático era o seguidor de Fanos, um deus da guerra que tinha lá. Hoje tem um monte de ideia errada aí sobre fanático, né? Mas fanático era quem seguia Fanos, um tipo de templo que eles levavam para a guerra. Eles ficavam em volta do templo de Fanos e não podia tirar o olho dele. Quem tirasse o olho do templo ia morrer. Aí eles ficavam rodando, tinha que dar X voltas em volta, que igual o muçulmano faz com aquela caixa quadrada lá. Isso era Fanos. E fanático era todo mundo que era adepto de Fanos. Quem tirasse o olho da coisa lá ia morrer na batalha. Olha que perigo. Então, por isso que a gente diz fanático é aquele que olha para um lugar só e não tem mais nada em volta, né? Mas aquelas pessoas que estavam achando que era um anjo, era um tipo de fanático que procura coisas fantásticas. Vai para a igreja pensando em ver um espírito fazer não sei o quê, em gente fazer coisas fantásticas, num pastor fazer Hoje a gente tem pregações fantásticas por aí, tem, na internet tem um monte. Se você procurar lá, pregações fantásticas, vai achar um monte. Eu estava vendo lá um dia desse uma pastora, subiu e ficou em pé em cima do púlpito. O púlpito balançava assim, eu ficava, meu Deus, esse negócio caía, essa mulher vai dizer que fantástico. E quando ela subiu, todo mundo foi ao delírio, maravilhoso. Esse era o tipo de gente que achou que era um anjo. É o tipo de gente que gosta de coisas mirabolantes,
gosta de coisas especiais que nunca viu, novidade. Gosta de sair da igreja perplexo, emocionado aos prantos, se não desmaiar. Tem gente que desmaia de tanta emoção que desmaia. E a igreja tem gente que vai lá e cuida. São os religiosos. Religiosos que ficam procurando coisas maravilhosas na religião. Gente que adora, são adeptos do milagre. Tinha ali aquele grupo que achavam que era um anjo. Como imagina como foi as conversas, sabe? Imagina quantos testemunhos aconteceram ali. Eu ouvi o anjo e não ouviram nada. Eles ouviram a voz de Deus, tiveram a oportunidade de ouvir uma mensagem verdadeira, mas por causa do seu fanatismo, confundiram com outras coisas para satisfazer a necessidade, a carência espiritual de seus corações. E por isso entenderam errado a mensagem de Deus. Mas tem um terceiro grupo que entendeu o que dizia aquela voz. Está escrito aqui o que dizia a voz: já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eles entenderam. Quem escreveu isso aqui não foi Jesus. Então não foi só Jesus que entendeu. Os apóstolos estavam lá. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo João. Então ele ouviu aquela voz e ele entendeu. O apóstolo Pedro entendeu. Ele diz isso em sua segunda carta, que ouviu uma voz vinda do céu. No Monte da Transfiguração, certamente muitos de nós já nos lembramos dessa passagem. O apóstolo Pedro ouviu uma voz vindo da nuvem dizer: esse é o meu filho, obedecei-o. Então, algumas pessoas ouviram a voz de Deus e compreenderam. E é aqui que eu queria chegar com os irmãos. O que é que essas pessoas têm de diferente das outras? O que é que essas pessoas tinham a mais que as outras para compreender o que diz a voz de Deus? Bem simples, irmãos, e uma coisa só: eles tinham Jesus. Eram as pessoas que amavam Jesus, as pessoas que reconheceram Jesus como Filho de Deus, eram os discípulos de Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai entender a mensagem senão por Jesus. Ninguém vai ler a Bíblia e compreender senão por Jesus. Uma pessoa estava me questionando um dia desse que já leu a Bíblia 2 vezes e não conseguia entender nada. E eu disse para ele: a Bíblia não foi feita para ser entendida por mentes humanas. Não foi feita para ser entendida por religiosos, aqueles lá que pensavam que era o anjo. Não foi feita para ser entendida por qualquer um, senão, meus queridos, Satanás seria o homem mais crente desse mundo. Ouvi uma pregação uma vez lá em Sorocaba, na igreja. Foi na igreja central de Sorocaba, o pastor Júlio Sanches. A mensagem era assim: o Satanás, o maior religioso da terra, e é mesmo. Satanás foi o homem mais religioso que aconteceu aqui. Não sei se é o homem, o ser, a pessoa mais religiosa que já existiu foi o diabo. Imagine, irmãos, quem aqui na terra vai conhecer a Bíblia melhor que o diabo? Ele viu tudo. Ele testemunhou tudo acontecer. O início da igreja, ele viu até Jesus na cruz. Então, não adianta ler a Bíblia. É necessário ler a Bíblia em Cristo. É necessário ouvir a voz de Deus por Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o ouvir vem pelo Evangelho, que é Jesus. Então aquelas pessoas ouviram a mensagem e entenderam, porque eles sabiam quem era Jesus. Eles entenderam que Jesus era a glória do nome de Deus. Cada vez que eles ouviam, ficavam ainda mais exultantes, cheios de alegria, por terem reconhecido, encontrado, seguido o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. E é por isso que eles entendiam a mensagem. Ainda hoje, queridos, é muito comum ouvirmos a mensagem e não entendermos. A Bíblia é a voz de Deus hoje. Naquela época eles não tinham a Bíblia. Eles só tinham os primeiros 5 livros da Bíblia aqui. E alguns outros salmos. Lembra quando Jesus fala assim: não, vocês têm os profetas, tem a lei e os profetas. A lei e os profetas eram a Bíblia que eles tinham. São alguns profetas aqui e os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco.
Isso era a Bíblia deles, que ninguém sabia ler, ninguém conhecia, era proibido tocar nela. Era pecado tocar na Bíblia. Só quem podia tocar eram algumas pessoas autorizadas lá pelos sacerdotes. Uma coisa assim, velada, segredo, que ninguém sabia o que era. Eles não tinham outro meio de ouvir a voz de Deus. Hoje a gente tem ela gravada, escrita, documentada, mas não serve como uma aventura de leitura. Não serve somente pelo prazer de ler um português perfeito. Não serve para se divertir ou para passatempo. Não tem nada para fazer, vou ler a Bíblia. É inútil. Ler a Bíblia é necessário. Para entender a leitura bíblica é necessário saber que Jesus é o Senhor. Saber que Jesus é o Filho de Deus. Porque todos os versículos da Bíblia dizem respeito a Jesus. E quem lê a Bíblia, quem ouve a palavra de Deus, sem reconhecer Jesus, o Senhor, não vai compreender. Ou pior, vai compreender errado como aqueles homens. Vai achar que a mensagem dizia isso, aquilo, e vai ficar cada vez mais distante da maravilhosa mensagem que vem do céu, vem sempre do céu para os nossos corações. E nós, aqui hoje, em Balsas, nesta noite, ouvimos a palavra de Deus, compreendemos, temos a capacidade de discernir qual é a diferença entre o que Deus está nos falando e o que o pregador falou. O pregador fala qualquer coisa, mas o Senhor fala aos nossos corações. O que tocou o seu coração é o que vem de Deus. O pregador somente toca nossos ouvidos, mas a palavra de Deus é o que nós entendemos no coração. E é simples compreender. É abrir o coração e reconhecer que Jesus é o Senhor. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus dessa igreja, é o Deus da única fé verdadeira no mundo, é Jesus. E quando a gente aceita isso, acredita nisso, recebe isso no coração, todas as mensagens passam a ser diferentes. Todos os sons passam a ter novos significados. Começamos a ouvir a voz de Deus nos hinos, nas orações, até em pregações estranhas, de pessoas que a gente nem conhece, de pessoas fantásticas em algumas igrejas, e nós ouvimos a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? É somente abrir o coração e reconhecer Jesus como o seu Senhor. Quem aceitou a Jesus como seu Senhor, ouve a voz de Deus e a compreende. Então, queridos, é claro, eu fiz uma pergunta que você responde para o Senhor. A gente não dá respostas à igreja, a pastores, a crentes, a ninguém. Porque quem salvou a nossa vida foi Jesus, e é a Ele que a gente responde. Então eu quero convidar todos a orarmos, vamos ficar de pé e vamos orar e falarmos com Deus.